Olá, aqui fala o professor Paulo Freitas e hoje estamos aqui para nossa aula de Direito Civil, Negócio Jurídico. E o tópico da aula de hoje está lá na Teorias das Nulidades do Negócio Jurídico. Os alunos podem identificar no portal como a unidade 2, seção 3. Bom, o tópico da aula de hoje está sendo gravada, pelos motivos que todos já sabem, e postada aqui no nosso canal do YouTube. Então temos o endereço aqui embaixo, você que está assistindo aí, não deixe de se inscrever no canal. Para dar início ao nosso encontro, vamos fazer aqui uma breve introdução, na qual eu começo retratando aqui um cenário que não raras vezes nós temos aí alguma situação para receber de terceiros, Seja por algum serviço que prestamos, por alguma coisa que a gente vendeu, ou ainda por algum empréstimo que foi realizado. E aí surge justamente o que? As dificuldades financeiras, com uma certa dose de má-fé, quem sabe, Aonde a pessoa começa a se deparar com a inadimplência. Quem não conhece essas duas figurinhas aqui? São personagens muito conhecidos, o Sr. Barriga e o Sr. Madruga, daquela série do Chaves. Então aqui essa emblemática cena retrata justamente quem? O titular do direito do imóvel cobrando aluguel do seu inquilino, que segundo a narrativa lá, nunca pagava aluguel. Raras as vezes que aparecia um episódio que o Sr. Madruga pagava o aluguel. E ele não pagava muitas das vezes por conta de certa malandragem. E a gente já cansou de pesquisar sobre, ou de ler sobre, ou ver a questão da cobrança. E geralmente as pessoas tentam, antes de pleitear o Poder Judiciário, receber de maneira amigável, Ou caso a pessoa se recuse a pagar, aí sim você acionaria o Poder Judiciário para efetuar tal cobrança. Bom, o que é pior, Pode ser aqueles que ainda devem valor para você e não pagam e passam a adotar algumas condutas de modo a evitar qualquer maneira de pagar, literalmente utilizando-se de fraudes para não pagarem o que lhe devem, ou seja, utilizando artifícios maliciosos para tentar fugir. Quem nunca viu ele pulando a janela, mentindo? Aí ele chega lá, paga o aluguel, e ele fala, olha, veja, tem álcool em gel de graça. Opa, como assim, Apenas ilustrando de uma maneira bem clássica, para que vocês possam acompanhar essa relação. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque existe um instituto que está previsto no nosso Código Civil, chamado de boa-fé objetiva. Ou seja, nosso ordenamento, ao reconhecer as invalidades dos negócios jurídicos, nada mais faz do que proteger o nosso sistema, reforçando aquela noção de que as regras têm que ser cumpridas, ou seja, privilegia a boa-fé objetiva, que significa realmente o quê? A obrigatoriedade da adoção de parâmetros éticos de lealdade, honestidade, probidade e correção durante a realização dos negócios jurídicos. Onde está escrito isso? Lá no artigo 422, que traz isso. Contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, ou seja, o que se esperam das partes que estão envolvidas nessa relação negocial é que hajam com ética e com honestidade, um para com o outro. Afinal de contas, estamos falando aí de um negócio jurídico de ordem bilateral, que é o contrato, no qual ambas as partes têm obrigações a serem respeitadas. Logo, a boa-fé é o mínimo que se espera do comportamento de cada um dos contratantes. Bom, quando o negócio jurídico apresenta algum defeito, também chamado de vício ou patologia, pode-se dizer que algum tipo de invalidade vai recair sobre ele. Não tenha dúvida disso. Inclusive, nós já tratamos sobre esse tópico na aula passada. Então, partimos aqui da classificação. Essa invalidade, a invalidação do ato, ela é subdividida em nulidade, quando o negócio jurídico será nulo, ou anulabilidade, quando o negócio jurídico será anulável. Pode-se dizer também que a própria nulidade é dividida em nulidade absoluta, negócio nulo, e nulidade relativa, negócio anulável. Nós veremos as diferenciações. Na nulidade, negócio jurídico nulo. Sobre o negócio jurídico nulo, pode-se dizer que nele ocorre uma grave violação às leis de nosso ordenamento jurídico, sendo afrontadas normas de ordem pública
E nesse caso, a resposta da lei à tamanha ofensa é a nulidade absoluta, ou seja, nenhum efeito do negócio jurídico será admitido. E aqueles que foram produzidos deverão ser apagados. Olha como é que o negócio é grave. E ainda, justamente aqui falamos em anulação de efeitos, né? E temos o primeiro efeito ex tunc, ou seja, anulação retroage a data da ocorrência do vício que gerou a nulidade, invalidando-se todos os efeitos deste então. Veja aqui o Tzinho, né, do ex tunc, com a possibilidade de anulação por completo. Desde a prática da ocorrência, nós temos aqui uma causa de nulidade. E ainda, anulação de efeito ex nunc. Nunc, N de nunca, né? Nunca retroage. Nesse caso, os efeitos não são anulados a partir da decisão que declarou, ou seja, no ex tunc vai desde o início, no ex nunc a partir da sentença, né? E aqui declara-se a anulação e não desde a sua causa ou desde a sua origem. Então é uma diferenciação importante você gravar o ex tunc para o ex nunc, aonde vai retroagir a data da prática ou aonde começa a anulação a partir da sua declaração. Então, diferenciando aqui com essa dica do T e do N, fica fácil para você gravar. Um negócio jurídico é nulo se, né? Vamos pensar aqui o que diz o nosso Código Civil sobre esse assunto, em especial no artigo 166, 166. Inciso 1. O negócio jurídico é nulo se celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Quem é o absolutamente incapaz? Seria justamente aquele previsto no artigo 3º do Código Civil. Nós já trabalhamos esse assunto na aula anterior, né? E esse sentido de nulidade é uma nulidade aí com efeito ex tunc. Retroage no tempo. Continuando, vamos ver aqui um exemplo. O 2. For ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto. Temos aqui uma situação na qual o negócio jurídico vai ser nulo caso fira de morte alguma dessas premissas aqui contidas. Estes assuntos em especial, inciso 1, 2 e os próximos que vocês vão ver, 3 e 4, a gente até trabalhou na aula anterior. Mas o aspecto que eu quero trazer aqui nesse encontro é justamente sobre a nulidade e o efeito da declaração ou reconhecimento dessa nulidade. Aqui o exemplo seria o exemplo do café. Vejam vocês o seguinte, que a Fazenda Café Maravilha comprometeu-se por meio de um contrato a entregar para a empresa Café Maravilha 3.000 sacas de grãos de café. E antes do final do ano. Perceba que neste caso foi especificado o gênero grãos de café e a quantidade 3.000 sacas, sendo apenas a qualidade, ou seja, se seria arábica ou robusta, que não foi dita. Assim o negócio não é nulo. Por quê? Porque o objeto está claro qual é, né? Mas se nem mesmo a quantidade tivesse sido apontada nesse contrato, aí sim eu poderia considerar nulidade. Por quê? Haveria uma indeterminação. E conforme o inciso 2º, fica claro que ele tem o quê? Que ser pelo menos determinado. No caso em especial aqui, do inciso 1, que eu acabei pulando, né? Eu fiz uma confusão aqui, nós tínhamos o caso da irmã mais nova, né, da aula anterior, que nós tínhamos trabalhado já no momento sobre capacitação. Lá no artigo 3º, quando falava dos absolutamente incapazes, talvez vocês vão se recordar que a gente estudou sobre uma situação onde as 3 irmãs tinham os nomes de flores, né, que eram Rosa, Violeta e Margarida, na qual a mais nova tinha 14 anos e queriam vender a bicicleta para justamente comprar um presente para o Dia das Mães. Naquele momento, um negócio jurídico de compra e venda celebrado por uma pessoa com apenas 14 anos é o quê? Um absolutamente incapaz. E no caso aqui do segundo, seria justamente a questão da indeterminação. E o terceiro, nós também chegamos a ventilar essa situação na aula passada, onde consta que o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Como assim?
Vamos pensar um pouquinho, as partes estão fazendo um contrato, estão negociando, mas o motivo é ilícito. Temos aqui no nosso livro-texto que a venda de veículo para utilização em sequestro, um contrato de compra e venda, né? O empréstimo de uma arma de fogo para cometer um homicídio é um contrato de comodato. Agora, nesses casos, a venda e o comodato, eles não são proibidos. A lei permite fazer compra e venda, a lei permite celebrar empréstimo na modalidade de comodato. Mas o que acontece? O motivo determinante, ele está associado a uma situação que desrespeita a lei. Em outras palavras, a motivação ela está associada a um fim ilícito, tão logo esta condição torna o negócio jurídico nulo, ou seja, não vai ter aqui eficácia, tá ok? E o inciso 4º fala de não revestir a forma prescrita em lei. Aqui nós temos que observar que alguns negócios a legislação impõe uma formatação específica que deve ser seguida pela parte. E aí nesse cenário nós podemos citar, no caso em especial, a escritura pública para a transferência de bem imóvel como um requisito prescrito na lei para reconhecer a mudança de propriedade do bem imóvel, situação ou condição esta que, se não for observada, ainda que eu tenha um contrato escrito e assinado, não haverá a transferência de propriedade, justamente porque não observou uma forma que a legislação tem prescrita, nesse caso no artigo 108 do Código Civil. Continuando, no artigo 166, temos ainda mais os incisos 5, que traz que a forma preterida, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Falamos agora há pouco justamente da forma prescrita em lei. E aqui a pessoa deixa de lado, né, alguma solicitação que a lei considere essencial para a sua validade. Opa! Diferentemente do anterior, não falamos necessariamente da forma, mas de uma solenidade. E a gente pode citar o artigo 1864, inciso 2, que traz a seguinte situação, que ao se confeccionar um testamento público, tal documento deve ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas presentes no local. Sem essas duas testemunhas, o negócio jurídico unilateral, que seria o testamento, será nulo. Ou seja, deixa de observar uma solenidade, que seria justamente o quê? A leitura em voz alta. Porque não basta você ter duas testemunhas assinando. Se o testamento não for lido em voz alta, segundo o nosso código, segundo a formalidade ali exigida, será tratado o referido testamento como nulo. Já o inciso 6 traz uma outra situação de nulidade. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Como assim? As partes, ao celebrar o negócio jurídico, têm que se atentar que o conjunto de leis existente no nosso país tem que ser respeitado. E muitas das vezes pode estar havendo ali algumas situações onde a pessoa pode tentar tirar vantagem. Vamos citar aqui o 412 do Código Civil, que coloca onde o valor da cominação imposta da cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Como assim? Se você vai celebrar um contrato e o contrato tem lá, de repente, uma negociação de valores e as partes naturalmente vão ajustar multas, as multas têm um papel acessório de quê? De desmotivar a parte no descumprimento da obrigação. Ou seja, é para a pessoa cumprir a obrigação. A multa está ali apenas para ter um papel, né, que deixe bem claro o que vai acontecer caso não sejam honrados seus compromissos. E aí o 412 vai e traz o quê? Que não pode a multa ser superior ao valor da parcela principal. Isso daí tem um motivo muito claro. Imagine se o valor devido é 100 e a multa for 500. É preferível que a pessoa não pague. Por quê? Eu, como credor, vou cobrar dela depois 500 em vez de 100. Nesse cenário, né, para evitar tais tipos de abuso ou distorções, o legislador já proíbe essa situação. Então, nesse caso, a pessoa não pode ir contra determinações já previstas em lei. Multas, no máximo, igual ao valor da obrigação principal.
Bom, por fim, temos o inciso 7º, que traz aí onde a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Em outras palavras, essa última hipótese de nulidade faz aqui de uma maneira muito clara, né? A lei trazendo aqui o impedimento, a lei taxativamente já declara a impossibilidade dessa prática. E aí, como exemplo, podemos citar o artigo 1475 do Código Civil, que diz que é nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. E o parágrafo único coloca que pode-se convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado. Em outras palavras, eu posso entender que a própria legislação já está dizendo qual é o caminho. Aí a pessoa vai e tenta celebrar um negócio em desacordo com a expressa determinação legal. Óbvio que o resultado não poderia ser diferente. Vai recair no quesito de nulidade. Continuando, temos aqui a alegação de nulidade. Segundo o artigo 168 do Código Civil, as nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Isto é, quando ocorrer nulidade, qualquer interessado pode buscar a sua declaração, ou até mesmo o Ministério Público quando couber intervir. Agora, não cabe ao juiz suprir nulidade, mesmo que as partes assim requeiram. Se é nulo, não tem conversa. Não existiu para todos os aspectos, ou seja, aquela situação não vai surtir efeito. Não cabe aqui o juiz fazer ali a correção dessa situação. A situação está equivocada? Não, então é nulidade. E quem pode pleitear ela? Qualquer uma das partes, qualquer interessado, inclusive o MP, se ele fizer ali parte do rol de intervenção. Bom, sobre as nulidades, elas devem ser sempre declaradas. Como assim, né? Elas não serão corrigidas, sanadas ou adequadas, sendo tão graves que não se permite correção. Ela é declarada porque simplesmente vai ser retirada do mundo jurídico, mesmo que a parte esteja de acordo ou pretenda produzir algum efeito e tal. Se o negócio jurídico é nulo, já temos aqui uma expressa proibição legal para esse aspecto. Não se corrige. Se a nulidade, ela vai ser apenas declarada. Agora, mudando um pouquinho a perspectiva, não sendo um negócio nulo de pleno direito, mas anulável, falaremos agora das causas que são previstas no artigo 171 do Código Civil de anulabilidade, ou seja, quando o negócio ele é anulável. Então, expressamente temos ali na lei que é anulável o negócio jurídico, conforme o artigo 171, quando, por incapacidade relativa do agente. Essa tá fácil, né? A gente acabou de falar de nulidade quando o negócio é praticado por absolutamente incapaz, anulabilidade quando existe aqui uma incapacidade relativa. Por que que é diferente? Primeiro, a proibição da prática de atos, ela é restrita, né? Tem aqui algumas particularidades. É o chamado vício sanável. Nessa questão aqui de anulabilidade, o negócio poderia ser validado, todavia faltou o acompanhamento do representante, né? Haveria aqui a possibilidade do negócio ter acontecido sim, com a suplementação de uma assinatura ali do pai ou da mãe responsável pelo menor. E ainda, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Tudo isso nós tratamos já, ou seja, já é assunto que vocês já dominam. Então, quando nós estivermos diante de uma situação onde o negócio jurídico foi resultado de uma situação de erro, dolo, coação, estado de perigo, etc., é uma situação de anulabilidade. Aqui nós não estamos falando da simulação, tá? Porque a simulação nós vimos na aula passada, que é um negócio jurídico nulo. Mas no caso desses outros vícios, estamos aqui diante de situação anulável, ou seja, passível de requerimento para anulação conforme cada um dos seus aspectos. Anulabilidade do negócio jurídico, né? Vamos lá então. Em se tratando de uma anulabilidade, o artigo 177 diz que não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronunciada de ofício.
Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade, que são dois institutos que serão estudados mais adiante em Direito Civil e Obrigações. Todavia, cabe aqui destacar um detalhe. Sobre o requerimento de anulação, né, do negócio jurídico em especial, não tem efeito antes de julgado por sentença. Logo, aqui nós não vamos falar de efeito ex tunc, né? É um efeito ex nunc, ou seja, até que a sentença seja declarada, nós não estaremos falando de uma anulação. Então não vai repercutir, diferentemente da nulidade que nós trabalhamos agora há pouco. Podemos ainda dizer que, quando há nulidade, o juiz deve declará-la de ofício, mesmo que ninguém alegue durante a ação. Agora, quando o caso é de anulabilidade, é diferente. O juiz somente vai declarar se os interessados a alegarem. Isto ocorre porque os casos de anulabilidade são menos graves e as partes podem, em vez de pretender a anulação do negócio, simplesmente levá-lo adiante. Ou seja, eu celebro uma negociação de compra e venda com uma pessoa com 17 anos de idade. Existe um vício ali? Existe, porque necessário seria a participação do seu representante, né, do seu pai, da sua mãe, do seu tutor, alguém que pudesse estar ali assistindo ele na prática daquele ato. Agora, a parte pode simplesmente ignorar essa situação, né? Então aí teríamos o quê? Como destaque, a anulabilidade é algo que somente será destacado com o requerimento da parte. Nulidade, diferentemente, o juiz pode reconhecer ou declará-la de ofício, que seria, mesmo que a parte não solicite, o juiz verificando causa de nulidade, ele já pode fazer de ofício. E no caso de anulabilidade, somente pelo requerimento da parte. Bom, quando a gente fala do negócio jurídico ser anulável, é de extrema importância termos em mente o que diz o nosso código sobre prazo. O artigo 178 traz que é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado 1. No caso de coação, do dia em que ela cessar. 2. No casos de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico, prazo de 4 anos, né? 3. No diato de incapazes, no dia em que cessar a incapacidade. Neste contexto que vocês podem perceber aqui, se o indivíduo não buscar a declaração de anulidade desse negócio, decorrido o prazo de 4 anos, ele não poderá mais reclamar. Então a gente tem que estar atento a essas condições. E por fim, temos aqui uma distinção entre as modalidades formadas de obrigações, dentre as quais o negócio jurídico pode ser desmembrado em vínculos obrigacionais principais ou acessórios. Então, primeiramente, vamos dizer o que seria algo principal ou algo acessório, né? A pessoa celebra um contrato, por exemplo, de locação, é um vínculo obrigacional principal. Quando se ajusta uma garantia por meio de fiança, ou seja, vai apresentar ao locador um fiador, ou seja, o inquilino dá como garantia a fiança. Nesse cenário, esse segundo contrato é uma garantia tida como pacto de natureza acessória. Ele segue o contrato principal de locação. Então, nesse cenário, é importante também atentar ao que dispõe o artigo 184, porque lá no artigo diz que, respeitadas as intenções das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudicará a parte válida, se esta for separável. Eu preciso entender que o negócio celebrado, muitas das vezes, pode conter alguma situação que não seja válida, né? E aí, nesse cenário, nós não iríamos cancelar o negócio como um todo, apenas a parte que não é válida. E no que diz respeito à invalidade da obrigação principal, implica necessariamente a das obrigações acessórias. Como assim? Se o contrato de locação for declarado nulo, o pacto de fiança vai seguir juntamente com ele. Não tem por que remanescer um vínculo obrigacional de fiança se eu não tiver ali a própria locação. Agora, destas não induz a obrigação principal. Imagine que seja declarado nulo o fiador. O fiador não estava ali podendo manifestar a sua vontade de maneira livre,
Logo, aquele pacto acessório de fiança não é válido. Mas e a locação? A locação continua, porque a locação é o contrato principal, ela não depende do pacto acessório. Bastaria passar agora a relação de vontade dos contratantes, o quê? A oferta de uma nova garantia ou apresentar um novo fiador. Neste cenário, vamos falar aqui então da diferenciação. Essa disposição legal é aplicável tanto para o negócio nulo como para o anulável. Então aqui nós temos as duas possibilidades, né? Eu posso trazer aqui a discussão do pacto de ordem principal e acessória para os dois lados. E a partir dessa regra, pode-se dizer que se uma obrigação principal for declarada inválida, seja nula, seja anulável, as acessórias também serão invalidadas. Contudo, é possível que o negócio seja invalidado apenas em parte, se for possível separar essa parte do todo sem prejudicar o negócio de uma maneira geral. Então, de repente, aí eu tenho pactos de ordem alternativa, né? Ou, perdão, de ordem onde as pessoas podem pactuar mais de um objeto, mais de uma possibilidade de prestação, e aí nessas prestações o direito de escolha e a modificação ela pode ser feita. A própria lei fala desse aspecto. Nós iremos tratar disso mais adiante em obrigações. Então, com isso, vejam que a questão dos negócios jurídicos podem ser aí declarados nulos ou anuláveis, dependendo do que está contido na relação. Observando expressa determinação do Código Civil, você consegue aí começar então a navegar nessas relações para declarar então a sua validade ou não. Eu encerro aqui esta aula, deixando aqui para vocês uma pontinha de curiosidade, que o nosso próximo encontro iremos tratar já de aspectos da responsabilidade civil. Portanto, na nossa próxima aula, não percam, vamos aí aplicar algumas regrinhas, né, sobre a questão de indenizações. Espero ter auxiliado vocês nessa jornada do aprendizado. Em caso de dúvidas, deixo aqui o meu e-mail, encaminhe aí qual é a sua dúvida para esse endereço. E você, como está assistindo essa aula através do meu canal, solicito aí a possibilidade de você curtir esse vídeo, dê um incentivo para o seu professor, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas publicações. Desejo a todos uma ótima semana e vamos firmes, focados, que nós vamos vencer essa fase. Um abraço, fiquem com Deus.